वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोवधूष्वदर्शि पर्णापूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोति। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो सङ्केतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Bande Nanda Vajastrinam Padare Namaviknasa Jasam Harikatha Digitam Punati Bhavanatrayam Bande Nanda Vajastrinam Padare Namaviknasa Jasam Harikatha Digitam Punati Bhavanatrayam Jasam Harikatha Digitam Punati Bhavanatrayam Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Jagat Guru, o Guru Universal, disse que em qualquer condição que nós sejamos colocados, nós temos que continuar cantando os santos nomes, adorando Krishna. Nós não podemos parar de cantar os santos nomes, de fazer Hari Bhajana. E com todo o entusiasmo, nós temos que falar sobre a filosofia de Rupa e Raghunatha, dos 6 Goswamis, dos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, os tópicos que eles nos transmitiram. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que Srila Bhaktisiddhanta Goswami Thakur Prabhupada, o Guru Universal, disse que com todo o entusiasmo nós devemos repetir exatamente os tópicos que Rupa e Raghunatha, que estes 2 Goswamis, discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, nos transmitiram. E nós sabemos que a maioria das pessoas não gostam desses tópicos, eles não conseguem compreender. São tópicos tão elevados que elas não se aproximam, elas evitam se aproximar dessa filosofia assim tão sublime. Então, com grande entusiasmo, nós temos que avançar, progredindo. Mas quem no mundo inteiro vai chorar para alcançar o mérito de compreender a verdade absoluta? Quem vai usar toda a sua emoção para alcançar esta consciência e ouvir o que precisa ser repetido? Mas isso não é... Se as pessoas não aceitarem a filosofia eterna, não é um problema, nós temos que nos acostumar com isso. Nós vamos continuar explicando esse mesmo conhecimento sem nos deixar impressionar com o fato de que muitas pessoas não querem ouvir sobre isso. A alma condicionada vai tentar entender as coisas através da mente, através do seu próprio esforço mental. Mas Srila Rupa Goswami Pada, ele vai explicar que quando nós atravessamos o limite extremo da sua imaginação, quando nós vamos atravessar o limite da nossa imaginação, ou seja, a gente está sempre pensando, deve ser assim, deve ser assado, eu imagino que possa ser só dessa maneira, mas se você ultrapassa essa sua acomodação da sua imaginação e entra dentro da explicação do conhecimento eterno, você vai entrar no reino do bhava, no reino da emoção pura. Então, enquanto você tentar compreender de maneira material a relação de Krishna com as gopis, não é? Esse amor transcendental, esse amor não material com a sua mente mecânica, com a sua lógica, você não alcança sucesso. Você não consegue compreender. Você precisa pular, você precisa atravessar os limites da sua potência criativa, da sua potência imaginativa, da sua mente limitada. Então, essa expressão explica que você nunca sentiu isso antes. Você nunca pôde realizar que tal
consciência poderia acontecer na sua vida, você não imaginaria o lugar onde você vai alcançar através da misericórdia dos Vaishnavas. E somente no momento que você alcance esse nível, você vai realizar. As pessoas que estão fora, os materialistas, eles não podem realizar isso. Quando você realiza o amor puro de Radha e Krishna no Rasa Tattva, e quando isso aparece no seu coração, você vai realizar a diferença que existe entre esse amor puro entre Krishna e as Gopis e o que a sua imaginação material sugere. E isso é inimaginável, é algo muito elevado. Rasa significa, qual é o conceito que nós podemos explicar sobre rasa? Que no dicionário pode estar traduzido como emoção, como prazer, como êxtase. Então, quando os órgãos dos sentidos entram em contato com a matéria, nesse momento, nós desfrutamos. Essa é a nossa experiência. Quando nós nos relacionamos com questões, conceitos materiais ou objetos materiais, nós sentimos prazer físico. Mas o devoto puro, ele não vive assim, ele recebe desfrute, ele sente prazer dentro do seu coração em relação aos tópicos eternos. Ele não vai receber satisfação de objetos materiais. No mundo material, esta é a concepção do prazer, não é da emoção, da raça material. Mas nós estamos falando agora de algo diferente, de uma emoção, de um prazer espiritual. Nós sabemos que existe esse verso num Kirtana. Gauravan é aqui onde nós estamos, Navadvipa. E Brajadam, quando nós podemos compreender que esses dois lugares são o mesmo lugar. Quando nós entendemos que Vrindavana e Navadvipa, onde nós estamos agora, são idênticos, são não diferentes. Então, nesse momento, nesse ponto, você vai realizar que Navadvipa e Vrindavana são não diferentes um do outro. Então nós vamos realizar a relação de amor entre os Vrajavasis e Krishna. Então as pessoas que moram lá, eles são Vrajavasis. E eles sentem esse sentimento de separação, essa dor transcendental, se Krishna não está diante deles. Ou, aqui, os Vaishnavas que vêm para os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu sentem a mesma coisa quando o Mahaprabhu se afasta. Então, se você está realmente interessado em entrar na Astakalya Lila, o nosso Guru Varga, a sucessão discipular diz, se você está realmente interessado em entrar nos passatempos de Krishna, não como os Sahajias, como os falsos mestres. Se você quer entrar lá, você tem que seguir Gaura Lila, os passatempos de Gauranga e os passatempos de Krishna. Você tem que compreender as duas coisas. Se você quer entrar nos passatempos de Krishna, você tem que entender através da ajuda dos santos nomes esses dois passatempos. Começando pelo passatempo, compreendendo. Para compreender o passatempo de Govinda, de Krishna, você tem que, com certeza, se lembrar que, paralelo a ele, existe o Gaura Lila. Então nós temos que pensar em Gaura Astaka Lila. Se você respeitar e compreender que são passatempos que se espelham, se você entender os sentimentos espirituais que o Avatar adorado Chaitanya Mahaprabhu está expressando, ele tem um sentimento às 4 da manhã e depois as emoções dele vão mudando durante o dia.
esses mesmos sentimentos que ele expressa têm relações com as emoções que são expressadas pelos Vrajavasis, por aqueles que estão nos passatempos de Krishna. Há uma relação de espelho, praticamente. Você tem que entender que quando Mahaprabhu faz isso, sente isso, diz isso, ele está se relacionando com os passatempos de Krishna. Os passatempos dele são, são paralelos aos passatempos de Krishna. Vamos imaginar que em Vrindavana também existe Yogapita. Aqui em Navadvipa, Yogapita é o lugar onde Mahaprabhu nasceu. O que significa Yogapita? Significa o lugar onde todos os devotos se reúnem para servir Deus, para servir Krishna. Você vai entender que quando você canta os santos nomes, você tem que enxergar o significado desse Yogapita. Dos templos que se chamam Yogapita. Eles são construídos para celebrar essa presença, essa reunião de todos os devotos para a adoração de Radha Krishna. Se você consegue enxergar isso e entender isso, você não vai cair. Se você entende, se você falha ao tentar entender a saudade, a situação, as emoções dolorosas quando Chaitanya Mahaprabhu se vai, como você vai conseguir entender as emoções das gopis quando Krishna aparentemente sai de Vrindavana? Então, nós vamos entender que quando Mahaprabhu vai embora de Navadvipa, quando ele sai daqui, então todos os habitantes de Navadvipa, os Navadvipasis, eles sentem um fortíssimo sentimento de separação, de saudade. Então, nós vamos discutir a mesma coisa no Uddhav Sambad. Então, a mãe de Mahaprabhu, Satimata, Satidevi, ela não vai conseguir cozinhar, ela não vai conseguir viver de maneira normal depois que Chaitanya Mahaprabhu for embora de Navadvipa. Então, eles quase desmaiam, da mesma maneira que as gopis fazem quando Krishna vai embora de Vrindavana. Então, a mãe dá essa instrução para ele: por favor, filho, venha no período de Chaturmasya, como nós estamos agora. E todos os anos, todos vocês podem vir, não, é Mahaprabhu que disse, todos vocês podem vir durante esses 4 meses de chuva e ficar comigo. Então, todos os devotos fazem isso. Nesses 12 meses, né, que passam durante um ano, durante 4 meses eles ficam com Chaitanya Mahaprabhu, cantando os santos nomes, em Jagannatha Puri. Eles vão peregrinar daqui. E são mais ou menos 750 quilômetros. Crianças vão, homens idosos. Se você caminha 20 km por dia, porque você tem que cozinhar também, tem que repousar um pouco, tudo isso você precisa fazer. E depois disso você vai alcançar Purushottam Dham, Jagannatha Puri. Então, para ir e voltar, 4 meses você fica lá. Você leva 2 meses para ir, 2 meses para voltar, quer dizer, mais até para... 4 meses lá, mais 4 meses para ir e voltar, eles passam 8 meses. Vejam que prática devocional que eles vão viver. Eles estão, quando eles voltam, eles ficam o dia inteiro chorando e chamando Agoura, Agoura, pensando em Chaitanya Mahaprabhu. Então, tente entender a diferença. Se você pode realizar a situação dolorosa desses Vrajavasis, então você vai realizar algo. Em Vrindavana. Agora, eu gostaria de falar do Uddhava Sambad. O que significa Uddhava Sambad? Sambad significa mensagem.
Bhagavan Shri Krishna, ele não pode suportar a separação que ele sente dos Vrajavasis. Mas mesmo assim, ele precisa ir. Nós vamos explicar as razões pelas quais Krishna precisa ir em direção a Mathura e Dwaraka. Então, depois de muitos anos, Krishna pede para que Uddhava encontre com os Vrajavasis para consolá-los de sua ausência. Nanda Baba e Yashoda, todos os amigos, os vaqueirinhos, os habitantes de Vrindavana que são já adultos ou mais velhos. Krishna manda mensagens para todos, mas exclusivamente uma mensagem especial para as gopis. Se por uma fração de segundo elas não podem ver Krishna, elas sentem que vão morrer. Então imagine depois de muitos anos como elas estão. Então Krishna manda essa mensagem através de Uddhava. Através de Uddhavaji Maharaj. Ji significa elevado. Existem muitas mensagens e Krishna poderia ter mandado muitos diferentes mensageiros, mas por que ele escolhe Uddhava? Mas antes disso, eu quero explicar para vocês a situação que foi criada com a ausência de Krishna, quando Krishna deixou Vrindavana, o Vrajadama. Então nós já falamos que a Krura vai levar Krishna e Balarama para Mathura. E todas as gopis vão se jogar diante das rodas da carruagem. Mas de alguma maneira Krishna conseguiu resolver essa situação. Krishna mandou uma mensagem para as gopis. Por favor, permitam que eu vá. Eu prometo, dou garantias que eu vou voltar muito rapidamente. Então, eles permitem que Krishna vá até Mathura. Então, existe uma razão secreta. Então, a primeira coisa é que Kamsa, ele faz um plano. Kamsa, o tirano que reina Mathura, a cidade de Mathura, ele quer fazer esse complô para matar Krishna e Balarama. Eu não vou entrar em detalhes, mas obviamente isso falha. Esses planos de Kamsa falham e Krishna faz com que ele abandone seu corpo. Que Kamsa perca sua forma material, que ele morra. Então, todas as esposas de Kamsa, elas se tornam viúvas e elas choram pesadamente. E elas vão até o seu pai, Jarasandha. O rei Jarasandha é pai delas, essas duas esposas de Kamsa. Então, Jarasandha vai dizer: agora eu posso ver que espécie de homem Krishna é. E ele chama Krishna de homem. Ele está acusando Krishna e ele chama Krishna de homem, como se ele não fosse o Senhor Supremo. Então, Jarasandha vai se preparar e nesse meio tempo acontece algo muito importante, vital. Krishna e Balarama passaram a vida até então brincando com vacas e com os vaqueiros, eles nunca foram estudar. Então, Krishna e Balarama, eles vão para o Gurukula, para o ashram de Sandipani Muni. Então, de Sandipani Rishi Muni, Krishna vai aprender o Vedanta, as conclusões dos Vedas, não o Advaita Vedanta, as conclusões dos Vedas da época. Eles vão aprender os Vedas e o Vedanta com toda a etiqueta, respeitando o Guru, seguindo as instruções dos manuscritos, seguindo as instruções do Shastra. Então eles ficam num Gurukula que fica na cidade de Ujjain, que é considerado o meridiano número 1, o
ponto onde passa o meridiano inicial do tempo material. Então, em 64 dias, Ele é o Senhor Supremo, obviamente, então, Ele vai nos ensinar que em 64 dias, Ele aprende tudo o que precisa ser aprendido. Os Vedas, o Vedanta, eles aprendem os 64 diferentes campos da educação possível, humana, do conhecimento. Como existem diferentes universidades, Krishna aprende todos os temas em 64 dias. Eles aprendem também a aprender arco e flecha, ou Ayurveda, a medicina, em um dia ele faz isso. Tudo ele aprende em um dia, por conta dos mantras. Ele vai aprender os mantras e armazenar esse conhecimento. Na verdade, Krishna é a fonte desse conhecimento. Inclusive, arte e cultura ele vai aprender. Em 64 dias, ele aprende todas as gamas do conhecimento. E depois de completar esse período, Krishna e Balarama vão retribuir o Guru. Eles vão fazer uma doação ao Guru. Eles fazem uma doação ao Gurudeva e tomam uma permissão para voltar para a Mathura do Guru. Então, nesse meio tempo, os Vrajavasis às vezes vão para Mathura para fazer algum serviço e voltam. E eles trazem alguma notícia de Krishna e de Balarama. Eles trazem para Vrindavana. Mas por um grande período eles não vão ouvir nada sobre Krishna e Balarama. Porque Krishna e Balarama estavam no Gurukula. Então eles não vão ficar sabendo do que está acontecendo. Eles não recebem notícias. Depois que Krishna matou Kamsa, Krishna vai liberar Vasudeva e Devaki, os seus pais, que estavam presos na masmorra, na prisão de Kamsa. Então, depois de liberá-los, imediatamente depois de ter matado Kamsa, Krishna pede permissão para ir para Ujjain e voltar. Obviamente, quando alguém perde o corpo material diante de Krishna, essa alma recebe uma posição transcendental. Né? Para que vocês se lembrem que não há uma questão negativa na morte de Kamsa, muito pelo contrário. Então, nós podemos comentar o primeiro estágio, quando Krishna e Balarama e os Vrajavasis e Nanda Baba e Yashoda vão até o torneio que Kamsa havia preparado para matar Krishna. Então, depois que esse torneio acaba e Krishna matou Kamsa, liberou Kamsa, então Nanda Baba pede para que Krishna e Balarama voltem para Vrindavana. Mas eles vão dizer: vocês podem voltar, nós vamos vir em breve. Vocês podem ir, nós vamos voltar em breve para Vrindavana. Krishna vai dizer: você pode ir, mas nós vamos encontrar você daqui a pouco tempo. Então, qual é o ponto principal? Agora existe uma questão muito sensível, porque eles não estavam esperando que Krishna e Balarama estivessem lá. Agora a situação mudou. Krishna e Balarama pedem ao seu pai, Nanda Baba, você pode voltar e nós vamos voltar para ver você em breve. Tente entender o que Krishna diz. Ele não fala, nós vamos voltar para morar em Vrindavana.
Ele diz, muito rapidamente nós vamos voltar para ver você, para ver vocês. Então, em Mathura, a situação está muito delicada, porque Jarasandha, que era o sogro de Kamsa, ele vai atacar Mathura para vingar a morte de Kamsa. Ele está preparando o seu exército para atacar Mathura e destruir Mathura, porque as filhas ficaram viúvas. Então todos estão ansiosos por conta dessa situação que é criada pela morte de Kamsa. E Krishna vai dizer ao seu pai, você pode voltar para Vrindavana, mas rapidamente nós vamos voltar para ver todos vocês. Vocês já nos ajudaram muito, já fizeram tanto serviço para nós, diz Krishna. Nós vamos voltar para ver vocês. Aqui eu tenho alguns deveres, eu tenho algumas responsabilidades que eu preciso completar. Então, dessa maneira, Krishna vai falar diante de Nanda Baba. Nanda Baba vai realizar. Ele vai compreender a situação de maneira muito profunda. Ele vai entender que a situação é muito delicada. Ele não vai forçar Krishna e Balarama a voltar com ele para Vrindavana. Por quê? Vasudeva e Devaki também são pais de Krishna. Nanda Baba tem um coração muito sensível, então ele pensa, depois de muito tempo, meu amigo, meu irmão, Vasudeva e Devaki, eles estavam na cadeia, estavam presos, eles numa cela, e eles sofreram muito e agora eles se liberaram, foram libertados. E se eu tirar Krishna e Balarama deles nesse momento, eles vão sofrer muito. Eles devem ficar aqui durante um certo tempo. Então, e existe também essa situação muito delicada, porque Jarasandha agora vai querer atacar Mathura. Então, depois de compreender, Krishna vai dizer, depois de cumprir com as minhas responsabilidades, em breve eu virei para ver vocês. Então Krishna, ele se permite, eles não esperavam esse tipo de situação. Eles não sabiam que Balarama e Krishna iam ficar em Mathura, mas eles voltam para Vrindavana. Então, mas por que Krishna não volta para Vrindavana? Porque Mathura e Vrindavana não são tão longe uma da outra. Você pensa, quando eu falo Vrindavana, você pensa na cidade de Vrindavana. Você pensa que a cidade de hoje em dia seja Vrindavana? Não. Nós temos toda a escala. Vrindavana tem um perímetro muito grande. Nandagam, Varsana, tudo isso é chamado de Vrindavana. Você pensa que a cidade de Vrindavana seja Vrindavana, mas não era isso naquela época. De qualquer forma, não era muito longe ir de Vrindavana para Mathura. Mas mesmo assim, existe uma grande diferença emocional, uma diferença de bhava, de emoções com as quais os habitantes de um lugar e do outro se relacionam com Krishna. O humor, a atmosfera emocional é completamente diferente. Em Mathura, Vasudeva e Devaki vão respeitar Krishna e Balarama. Vocês são a personalidade masculina de Deus. Quando Krishna toca os pés de lótus de Devaki e Vasudeva, eles ficam impressionados porque ele é o Senhor Supremo. Mas em Vrindavana, e a Yashodamada dá um tapinha em Krishna, ou amarra a cintura dele para ele parar de fazer travessuras, ela vai mostrar uma varinha para falar, eu vou bater em você.
Isso não acontece em Mathura, eles não têm essa liberdade, eles não tratam Krishna dessa maneira. Em Mathura, eles têm um certo temor reverencial em relação a Krishna. Em Vrindavana, os amigos de Krishna, os vaqueirinhos, eles estão comendo alguma coisa, eles dão na boca de Krishna, toma, come. Em Vrindavana, eles dão algo na boca de Krishna, toma, toma aqui, eu comi um pedaço, toma o resto. E lá em Mathura, eles com todo respeito oferecem algo, porque eles tratam Krishna como o Senhor Supremo, não como o adolescente eterno. Tem uma diferença de concepção e de tratamento entre os habitantes de Vrindavana e os habitantes de Mathura. Tem uma diferença imensa de bhava, de emoção espiritual em relação a Deus. Então, se Krishna voltar, os pais dele de Mathura morreriam, porque desde o nascimento, Krishna nasceu na prisão de Kamsa. Então, desde aquele momento, eles nunca mais tinham visto Krishna. E agora Krishna está com 11 anos e 8 meses. 10 anos e 8 meses. 11 anos. Então, Krishna, quando faz a dança da rasa, ele estava com 8 anos. Eu posso explicar isso no Harikatha do meio-dia. Quando Krishna faz a Rasa Lila, a idade dele era 8 anos. Agora, quando Krishna e Balarama vão para Mathura, eles estão com 10 anos e 8 meses, do ponto de vista material. Isso traz uma questão. Então, como nós, no Shastra, nos manuscritos, nós sabemos, segundo os manuscritos védicos, que Krishna tem eternamente 16 anos. Isso é sabido por todos. E nós vamos adorar esse Krishna que tem 16 anos, como um adolescente. Mas nós sabemos que Krishna deixou Vrindavana com 10 anos e 8 meses. Como é possível? Isso está escrito nos Vedas, nos Puranas. Quando o próprio Chaitanya Mahaprabhu, quando o Avatar dourado, discute esse tópico com Raghupati Upadhyaya em Hyderabad. Você já foi para lá? É onde Ganges, o Yamuna e o Sarasvati é um dos lugares mais elevados do mundo. Lá, na casa de Vallabhacharya, lá, Mahaprabhu vai discutir esses tópicos com Raghupati Upadhyaya, que é um discípulo de Madhavendra Puripada. Mahaprabhu vai dizer qual terra sagrada, qual lugar de passatempos é o mais elevado de todos. E esse grande Vaishnava vai responder Mathura Puri, ou seja, a região de Mathura, que inclui Vrindavana. Qual a idade de Krishna é adorável para nós? Qual é a mais atraente forma e idade de Krishna? Shama Evam Param Upam. Como Kishore, como um adolescente de 16 anos. Essa é a forma de Deus mais adorável. Nós temos que sentir atração por esta forma de Krishna. Porque na vida humana, na estrutura da vida, 16 anos é o ponto mais elevado da troca de amor. Isso na realidade material, os 16 anos são o lugar mais elevado, mais forte, onde a pessoa sente amor, paixões, kama. Isso tem um reflexo na realidade transcendental. Krishna vai trocar amor espiritual com as almas na mesma idade que os seres humanos trocam amor material. Então, essa é a idade na qual nós temos que nos concentrar na adoração de Krishna.
Shyama eva param rupam vayo koisharakam dhiyo. That's mean 16 years of age. Isso significa que nós temos que adorar Krishna aos 16 anos. Então, como é possível nós harmonizarmos isso? Nós sabemos que ele deixou Vrindavan aos 10 anos e 8 meses. Qual é a resposta? Jiva Goswami Pad revela esse mistério. Na verdade, aqueles que estão, aqueles que são príncipes, aqueles que, principalmente na era em que Krishna nasceu, na posição de Kshatriya, eles têm uma saúde muito desenvolvida, uma beleza física muito proeminente. E como ele é filho de um rei, o seu corpo aos 10 anos de idade parecia o corpo de um adolescente de 16 anos. É isso que Jiva Goswami vai explicar. Há também uma explicação que diz que a medida do tempo espiritual é diferente. Cada ano corresponde a 1 ano e meio. Cada ano espiritual. Mas Jiva Goswami Pad vai explicar dessa maneira. Ele vai dizer que um rapaz de 10 anos, se ele for filho de pessoas que têm uma bênção física, um DNA muito potente, ele vai ser mais forte do que os normais, do que os demais. Então, a esse respeito, Srila Jiva Goswami Pad vai explicar, mesmo que Krishna tivesse 10 anos e 8 meses, Krishna vai aparentar ter 16 anos. Nós temos que entender que, então, naquela fase, com essa idade material de 10 anos e 8 meses, ele tinha os 16 anos eternos, que ele, na posição na qual nós deveríamos adorá-lo. Então, por todo esse tempo, Devaki e Vasudeva não se associaram com seu filho Krishna. Então, quando Krishna e Balarama vão adorar seus pais, eles vão pedir perdão. Por favor, perdão, nós não podíamos servir vocês durante todo esse tempo. Krishna vai pedir perdão para Vasudeva e Devaki, por favor, perdoe, nós não podíamos cumprir com o nosso dever de servir vocês, ó nossos pais. Vocês estavam presos e nós, com medo de Kamsa, com medo do que Kamsa poderia fazer, fomos enviados para Vrindavan. Então nós não pudemos servir vocês, mas agora sim podemos. Podemos servir vocês com muita humildade. Krishna fala isso com muita humildade para Devaki e Vasudeva. Então se ele voltasse para Vrindavan naquele momento, depois do fato de que desde o nascimento eles não tinham servido Devaki e Vasudeva, seria uma coisa muito feia, seria um comportamento imperfeito. Eles passariam mal, eles morreriam. Se Krishna, que eles encontram depois de tanto tempo, fosse embora. E ao mesmo tempo, Jarasandha está se preparando para atacar Mathura. Então Krishna se sente responsável para enfrentar essa questão. Então existe um forte em Mathura, uma fortaleza. E se um inimigo atacar, eles podem entrar no forte. As pessoas podem entrar nesse forte. Então quem? Ugrasena. Ugrasena é o pai de Kamsa. Ele foi colocado na cadeia, Ugrasena, por Kamsa. Ele era o verdadeiro rei antes de Kamsa. Kamsa cria um golpe de estado e prende seu próprio pai. Ele coloca o rei na cadeia e se senta no trono. Kamsa age como um louco, como um psicopata. Então, quando Kamsa foi morto por Krishna, todos eles se liberaram, mas mesmo assim, eles estavam numa situação complexa, porque Ugrasena agora está velho. Quem vai se responsabilizar e enfrentar o ataque de Jarasandha, que é pai das duas esposas de Kamsa, que ficaram viúvas depois que Krishna o matou? Então, Krishna e Balarama vão cuidar do reino.
Krishna e Balarama vão tomar conta de todo o reino. Simplesmente, eles vão arranjar que o Ugrasena se sente no trono. Eles não vão se sentar no trono, Krishna e Balarama, mas eles é quem vão governar, eles vão controlar o que está acontecendo. Então, o Ugrasena, ele está só sentado no trono, mas quem realmente está cumprindo a função de governar é de Krishna e de Balarama. Krishna e Balarama vão fazer isso. Então, qualquer decisão, o que fazer, o que não fazer, Krishna e Balarama vão tomar essas decisões. Se Krishna e Balarama forem para Vrindavana, quem vai poder controlar o que vai acontecer com Mathura? Então, por muitos motivos, Krishna, nesse seu passatempo, não vai voltar para Vrindavana. Você poderia dizer, mas por que Krishna não traz Nanda e Yashoda para Mathura? Você poderia dizer, então soluciona assim, traz Nanda e Yashoda para Mathura, para ficarem todos juntos. Qual é o problema? Mas existiria um grande problema. Primeiro ponto. Os lindos pássaros. Se você encontra um pássaro lindo na floresta, isso é algo muito auspicioso. Se eu pego, que eu capturo aquele pássaro e levo ele para a cidade, se eu coloco ele numa gaiola no meu palácio, isso não é auspicioso. Quando ele está na floresta, ele está no seu ambiente perfeito, ele está decorando a floresta. Quando a flor está no jardim, na floresta, ela mostra sua beleza extrema. Se você corta a flor e coloca ela num vaso, ela vai perder a sua beleza, ela não vai ser tão bonita quanto ela estava na floresta, no jardim. Então, tem uma diferença entre o reino de Mathura e a vida rural de Vrindavana. A educação, a etiqueta, o comportamento, o acharan é completamente diferente. Em Mathura existe uma ideia de corte, existe uma diferença de cultura, de ambiente cultural. Segundo ponto, se Nanda Baba e Yashoda ficassem juntos e forem trazidos a Mathura, iria ter 2 pais e 2 mães. Como é que ia ser? Eles não poderiam ajustar essa relação. Quem precisa respeitar mais, quem respeitar menos, isso é algo imperfeito, não seria bom. Se Krishna e Balarama mostrassem muito amor por Nanda Baba e Yashoda, Vasudeva e Devaki iam se sentir mal, dizer, nossos filhos amam mais eles, né? Eles não nos amam, ele não nos ama. Então isso também criaria um atrito, um problema. Você poderia também dizer, Krishna é o Senhor Supremo. Krishna pode estar ao mesmo tempo em Mathura e em Vrindavana, ele é o Senhor Supremo. Ele pode fazer isso, ele manifesta mais um corpo e fica tanto aqui quanto lá. Por que ele não faz isso? Se Krishna e Balarama ficassem em Vrindavana, todos os habitantes teriam um problema. Jarasandha, ele iria atacar Vrindavana, e Vrindavana não tem fortaleza, não tem como se defender. Então, se Jarasandha soubesse que Krishna e Balarama também estavam em Vrindavana, ele atacaria também lá. Todos os Vrajavasis poderiam ser atacados por Jarasandha. Ele poderia queimar as árvores, as flores, as plantas, em todos os lindíssimos jardins de Vrindavana. Então isso não poderia acontecer. De forma alguma é possível. Ainda que fisicamente nós podemos compreender que Vrindavana e Mathura não são tão distantes uma da outra, mas existe uma diferença infinita de emoção no coração dos habitantes de um lugar e do outro em relação a Krishna. Em Vrindavana ele é tratado como um adolescente, em Mathura ele é tratado como um príncipe.
Então, Krishna também jamais poderia trazer todas as gopis para Mathura, porque ela tem uma vida familiar. Todo mundo poderia criticar por que Krishna trouxe essas moças. Então, nós sabemos que a vida familiar das gopis é uma ilusão de Yogamaya. Na verdade, eles têm uma relação transcendental de amor eterno. Quando eles descendem ao mundo material, quando eles vêm de Goloka Vrindavana, eles vão descobrir que eles têm famílias, né? Que eles têm relação familiar. Mas quando eles estão em Goloka Vrindavana, existe só o conceito de que elas estejam casadas com alguém, mas elas não têm nenhum marido. Não existe a forma na realidade transcendental das famílias, do marido das gopis. Existe só uma concepção mental de que elas têm maridos, sogros, sogras, crianças. Isso é uma concepção mental que as gopis têm. É como se fosse uma cena em off, de um filme que você nunca vê aquela cena. As pessoas falam daqueles personagens. Em Goloka Vrindavana também existe uma concepção relativa a Kamsa, mas Kamsa não está lá. É só uma memória, uma ideia de que Kamsa existe em algum lugar. Então, quando elas vêm, porém, no mundo material, aí sim, Yogamaya arranja esses personagens para que eles vivam na realidade humana. Então, eles vão ter esses personagens que em Goloka Vrindavana são conceituais, se tornam materiais aqui, para que aumente essa relação de amor por Krishna, porque eles vão ter um impedimento. Elas não vão poder conviver com Krishna, porque elas têm famílias, etc, etc. Então, isso vai aumentar a castidade, o amor casto, o amor espiritual das gopis em relação a Krishna, porque elas nunca vão poder estar o tempo todo com ele. Então, nós temos que entender que essa Parakya Bhava, esse amor espiritual que funciona numa estrutura narrativa como se fossem amantes de Krishna, como se fosse proibido que elas se aproximassem de Krishna, isso cria um bhava, um pathos que aumenta essa relação espiritual entre eles. Como Maharaj já explicou, isso alcança um nível de charme, um nível narrativo que a gente pode, eu vou comentar isso, inclusive no Ocidente vê nas peças de teatro da Idade Média, etc., esse amor impossível. Então, Parakya Bhav, que significa um amor que não está sacramentado pelo casamento, ele vai ser como um amor impossível, e as gopis sentem por Krishna um amor impossível. Então, existe essa emoção principal, essa emoção mais extrema, a adirasa. Existe essa emoção mais elevada das almas eternamente liberadas em relação a Krishna, que é essa, ela não é só a mais elevada de todas as emoções que as almas eternamente liberadas sentem por Krishna, mas elas também são a emoção original, esse amor extremo, impossível, simultaneamente hiperpassional e puramente espiritual. Então, isso é explicado pelos Goswamis. Então, se Krishna e Balarama, para que eles fiquem em Vrindavana, isso é impossível. Os passatempos de Krishna não ocorreriam da maneira que devem ocorrer. Então, vamos voltar ao ponto. Krishna foi para o Gurukula, ficou lá e voltou. E agora Krishna vai sentir dentro do seu coração que os Vrajavasis estão sentindo muita dor. Eu preciso mandar um mensageiro. Eu preciso mandar uma mensagem para os Vrajavasis. Caso contrário, isso não será bom para mim. Eu já prometi para eles que nós vamos voltar. Mas Krishna, até hoje, não pôde cumprir essa promessa.
Agora, qual é o ponto? Krishna pensa, eu preciso mandar alguém para Vrindavana com uma mensagem, para equilibrar, para mandar, para criar uma harmonia. E ele pensa, quem que eu vou mandar? E Krishna pensa, Uddhava é o candidato mais ideal, é o candidato ideal. Krishna pensa, Uddhava é o candidato ideal para ir para lá. Porque desde o começo, desde o seu nascimento, Uddhava sempre pensa em mim. Desde o seu nascimento, Uddhava sempre pensa em Krishna. Mesmo quando ele era um menininho, quando ele brincava, Uddhava brincava com ele brincava com bonecos que representavam Krishna. Ele brincava com uma Vigraha de Krishna, com uma deidade de Krishna desde criancinha. Ele dava flores, levava coisas para Krishna. Você pode, se você encontra o leão na floresta, para ele é bom. Se você tranca ele numa gaiola no zoológico, isso não é tão bom, né? Quando numa floresta, nós sabemos que ali existem leões, que a floresta é decorada com elefantes, com leões, com diferentes flores e frutas, com pássaros coloridos. Isso é muito bonito. Mas se você quer tirar tudo da floresta e colocar na cidade, isso não é bom, né? Então, como os Brajavasis. Então, eles têm uma etiqueta perfeita, que é como a vida deles. Eles estão acostumados com Vrindavana. Se você tirar eles de Vrindavana e levar eles para Mathura, eles vão se sentir completamente deslocados. Eles precisam viver, é constitucional para eles viver nos lugares de passatempos de Krishna. Então eles passam o tempo todo se lembrando, Krishna brincou aqui, Krishna escorregou por ali, com todos os meninos. Então todas as brincadeiras de Krishna não seriam possíveis em Mathura, porque Mathura é uma cidade. Então Krishna vai pensar, quem eu vou mandar, quando eu vou mandar um mensageiro? E de repente ele se lembra de Uddhava. E Krishna vai decidir. Muito bem. Essa é a decisão perfeita, eu vou mandar Uddhava. Por quê? Uddhava é o maior devoto dentro de Mathura. Uddhava é o devoto mais elevado, o devoto principal, aquele que tem mais devoção por Krishna em Mathura. Então Krishna está brincando comigo. Ele sempre brincou comigo, sempre quis estar na minha companhia. Então, Krishna vai pensar, Uddhava tem Snigdha, que às vezes é traduzido como sobriedade, mas não é só isso. Eu já falei sobre Snigdha. Snigdha significa uma serenidade, uma maturidade, uma inteligência. E é uma pessoa que consegue colher todos os humores no coração do mestre. Essa é uma pessoa que tem Snigdha aqui. Quando nós traduzimos, nós dizemos que é alguém sóbrio. Mas sóbrio não é suficiente. Tem muito mais significados em Snigdha. Então, quando um discípulo vai absorver todas as instruções do Guru, eles vão harmonizar isso totalmente, não tem nenhum problema entre uma coisa
entre o coração de um e outro, quando o Shiksha, o discípulo, realiza todos os ensinamentos, todas as emoções, todo o comportamento do Guru, tudo está perfeito, alinhado e combinado. Como, por exemplo, aconteceu com Madhavendra Puri e Ishvara Puri Pada. Tem sempre um discípulo que vai recolher todo o tesouro do Guru. Isso é Snigdha. Então, Uddhava, ele é Snigdha, ele tem essa qualidade, né, que ele consegue absorver todos os pontos, ele realiza todas as emoções de Krishna. Krishna se prepara para dizer alguma coisa, Uddhava já sabe o que Krishna vai dizer. Krishna está se preparando para explicar algo. Uddhava diz, você vai dizer isso, não? Eu posso dar um exemplo disso. Isso não acontece em Mathura, mas eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Isso acontece em Dwaraka, não em Mathura, que é a próxima cidade onde Krishna vai passar seus passatempos. Então, Shishupal, Jarasandha e outros reis que atacam Krishna vão criar um problema em Dwaraka, nos passatempos mais adiante de Krishna. E Krishna vai chamar Uddhava. Uddhava é o primeiro-ministro. Ele diz, Uddhava, olha a situação que está acontecendo. Jarasandha, Shishupal, tudo isso. O que você sugere? O que você acha que eu devo fazer? O que você sugere? Uddhava diz, Prabhu, eu sugiro que você vá para Indraprastha, para a cidade onde Yudhishthira está. Fique alguns dias com Yudhishthira, prepare-se e vá lá e faça um yagya, uma cerimônia de fogo, para mostrar a soberania de Yudhishthira Maharaj. Você convida todos os reis ali e ali você derrota esses reis que estão contrários. Krishna diz, você tem razão. Krishna já tinha planejado isso. É o plano de Krishna. Eu devo ir para Indraprastha. I must stay for some day with Yudhishthira Maharaj and make a nice plan and program, and we can find some clue. We can surely find some clue through which we can kill Jarasandha and everybody. All problems can solve. Krishna planning. Vamos encontrar uma maneira para resolver esse problema com Jarasandha, Krishna pensa. Ele já está planejando isso, mas ele pergunta para Uddhava, Uddhava, o que você sugere? E Uddhava sugere exatamente o que estava no coração de Krishna, porque Uddhava realiza tudo o que está na mente de Krishna. Ele é um devoto tão elevado, ele é o devoto número 1 dos passatempos de Krishna fora de Vrindavana. Você sabe de Kubja? Você já ouviu falar? De Kubja, quando ela está chorando para se associar com Krishna. Krishna diz para ela, não agora. Eu virei um dia. Eu prometo, mas agora eu não posso. Depois, quando todos os problemas acabam, quando Krishna mata Kamsa, então, depois daquilo ele pensa, Krishna quer dar misericórdia a Kubja. Existem 3 tipos de estágio de admiração, de conexão com o herói. Radharani tem esse samartha. Krishna não pode ir em nenhum lugar. Pensa Radharani. Kubja, ela explica uma emoção, um apego para o Krishna. E Krishna quer abençoá-la.
Krishna é o Senhor Supremo. Você não tem que pensar em coisas materiais. Senão você vai cair em alguma ilusão. Você vai criar problemas se você pensa de maneira material nesses passatempos de Krishna. Muito bem. Em Vrindavana, quando Krishna encontra Radharani e as Sakis, ele nunca leva outros gopas, não vão nenhumas outras formas masculinas. Vamos supor que Krishna esteja brincando com as vacas na hora do almoço. Quando Krishna sai de Nandagram com as vacas e com os vaqueirinhos, se ao mesmo tempo Krishna precisa se encontrar com Radharani, você sabe que isso acontece às vezes simultaneamente. Quando Krishna às vezes vai deixar os gopas e as vacas para encontrar com Krishna e Radharani. Ele nunca vai com os gopas. Krishna vai com pouquíssimos companheiros, 1 ou 2 no máximo. 2 ou 3 no máximo. Eles sim têm direito de testemunhar esses passatempos secretos. Caso contrário, os outros gopas não vão. Maharaj está falando de Priya Namasaka. São esses amigos e esses passatempos de Krishna que são os mais elevados. Então, em Mathura ou em Dwaraka, Uddhava é o Saka, é o amigo mais elevado. Krishna vai então levar Uddhava para encontrar Kubja. Quando Krishna vai abençoar Kubja, Uddhava vai com ele. Então, portanto, não tem nenhuma questão de luxúria material. Krishna vai levar Uddhava para encontrar essa devota dele que queria encontrar-se com ele, que queria se associar com ele. Então, Krishna sabe que Uddhava não vai entender isso de uma maneira materialista. Ele sabe que eu não tenho luxúria no meu coração. Krishna diz. Por isso que ele leva Uddhava para abençoar, para encontrar-se com Kubja. Quando Krishna vai se encontrar com Kubja, Kubja chora de alegria e ela abraça Krishna. Ela dá um beijo em Krishna e Krishna permite que ela dê um beijo no seu rosto. E ela vai se sentar e brincar com Krishna, conversar com Krishna. Mas Krishna não leva ninguém com ele. Krishna leva só Uddhava, porque Uddhava consegue compreender que não há luxúria material no coração de Krishna. Então Krishna decide pedir que Uddhava vá até Vrindavana, que ele saia de Mathura e vá a Vrindavana. O único ponto, Krishna pensa, só tem um ponto negativo, Uddhava é perfeito, não tem dúvida, mas existe um ponto ainda negativo. Qual é esse ponto? Estão seguindo? Mesmo assim, até hoje, Uddhava pensa que a prática devocional dele seja a mais elevada de todas. Ele não sabe qual é o amor que os Vrajavasis têm por mim, especialmente as Vrajagopis, as Gopis de Vrindavana. Uddhava tem compreensão de tudo, mas ele tem um ponto que ele ainda não entende. É por isso também que eu vou mandar ele para Vrindavana, para que ele aprenda sobre o amor dos Vrajavasis, que ele possa compreender completamente o significado da adoração a Krishna. Uddhava é completo, ele é um associado eterno de Krishna, mas dentro daquele passatempo, naquele momento, ele ainda não entendia
um ponto secreto, o amor exclusivo que Krishna recebe dos habitantes de Vrindavana, especialmente das gopis. É por isso que Krishna manda Uddhava para Vrindavana. Uddhava pensa, eu sou um Gyani, eu tenho tanto conhecimento, eu sou um devoto elevadíssimo. Então Krishna pensa, eu vou mandar ele para Vrindavana para que ele receba um feedback, para que ele perceba a diferença entre o que ele sente e o que elas sentem por Krishna, o que os Vrajavastis todos sentem por Krishna. E Uddhava vai perceber isso. Nossa, por tanto tempo eu pensei que o meu amor é o mais elevado de todos, que a minha devoção seja a mais elevada em relação a Krishna. Mas, oh meu Deus, olha o amor delas. Eu sou uma criança de jardim da infância perto do amor das gopis. Oh meu Deus. Krishna pensa, eu vou ensinar Uddhava através das gopis e dos Vrajavasis, para que ele realmente se torne um grande acharya, para que ele possa explicar todas as filosofias Urasa, Siddhanta Vichar, Urasa Siddhanta Vichar para todo mundo. Uddhava vai alcançar essa consciência, ele é quase perfeito em relação à devoção a Krishna. E Krishna vai declarar, não existe diferença entre Uddhava e eu. Ele já declara isso, Krishna. Krishna diz, não tem muita diferença entre eu e Uddhava. Uddhava e eu somos o mesmo, Krishna vai dizer. Então, com este humor, com esse ponto, quando eu dou Harikatha em Hindi, eu estou explicando os últimos ensinamentos de Krishna para Uddhava, antes que Krishna abandone o mundo material. Então, nessas aulas em Hindi eu estou falando sobre isso. Krishna quer manter Uddhava no mundo material como o Acharya, como o mestre espiritual perfeito. Krishna quer deixar Uddhava no mundo material. Antes de ir embora, ele vai dar instruções para Uddhava. Ele quer estabelecer Uddhava Maharaj como um Acharya. O que significa? Tudo que está dentro do meu coração, toda a conclusão da filosofia pura, todo o Siddhanta Vichar, que eu agora dou para você, você vai ter que manter isso no seu coração, porque o Acharya, eles têm que estar pronto para responder qualquer pergunta. Acharya significa aquele que tem conhecimento absoluto. Essa seria a posição ideal do Acharya. Qualquer pergunta de qualquer pessoa do mundo inteiro, você tem que estar pronto para dar uma resposta. Mas se você falar, olha, isso aí eu não sei. Não, aí não dá. Acharya significa guru. Estamos falando de um Vaishnava puro. Acharya significa mestre. Ele precisa estar pronto, ele precisa ser eficiente, ele precisa ter conhecimento e experiência para servir 24 horas por dia. Essa é a característica também do Acharya, o serviço ininterrupto. Amanhã eu vou discutir esse ponto. Shabda Brahma e Parabrahma. Shabda Brahma é a linguagem transcendental, os mantras que existem eternamente. É a encarnação sonora do conhecimento eterno do próprio Krishna. A manifestação eterna dos mantras védicos. E Krishna também é a sua forma transcendental. Também precisa estar dentro do coração do Guru, como servir Guru. Então tudo isso tem que estar no coração do Guru. Shabda Brahman, o serviço, o Seva, Krishna Seva. O Guru é aquele que serve a Krishna 24 horas por dia, que ele não tem outra atividade além de servir Krishna. Shabda Brahma, at the same time, Shabda Brahma, Parabrahma, both, vast experience. Oh, you are putting question, I don't know. There is not. Você me fez uma pergunta que eu não sei a resposta, não. Isso não é a posição do Acharya. Então, quando chegar o dia
de aparecimento de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu também vou explicar este verso. Então, o Acharya, o mestre espiritual perfeito, ele deve estar sempre pronto a cortar a ignorância das pessoas, a suspeita, as dúvidas. Se o Vaishnava não pode cortar, se o Gurudeva não puder cortar as dúvidas do seu coração, então porque ele não é um Guru. Então qual é o ponto? Eu posso fazer Uddhava completo. Uddhava vai compreender aquilo que ainda falta para que ele compreenda, que é a experiência. Ele vai ter a experiência relativa ao amor dos Vrajavasis. Quanto amor eles têm. Uddhava também vai compreender isso. Então Krishna vai mandar Uddhava para Vrindavana, encontrar com os Vrajavasis, com os habitantes de Vrindavana, Vrajavasis. Então Uddhava tem incalculáveis qualidades. E uma outra qualidade, uma qualidade vital. Quando Uddhava vai para qualquer lugar, aquele lugar se torna um festival, se torna uma celebração. Qualquer lugar que Uddhava vai, aquele lugar torna-se uma celebração. Uddhava é tão lindo, ele é tão doce ao falar, não dá nem para explicar. O nome Uddhav, Uddhav significa celebração. Uddhav significa festival, celebração. Em qualquer lugar que Uddhava vá, torna-se um festival. Então Krishna pensa. Uddhava é o melhor candidato para realizar meu coração. Se eu mandar Uddhava ao Vrajadama, Uddhava vai conseguir se ajustar, compreender os habitantes de Vrindavana. Assim como o discípulo tem que se harmonizar, se ajustar com o Guru, com o Mestre. Krishna sabe, ele pensa, eu sei que o amor dos Vrajavasis é exclusivo, mas somente Uddhava pode se ajustar com todos. Em qualquer situação, Uddhava se ajusta. Ele tem essa bênção, uma qualidade excelente de Uddhava. Qualquer tipo de adversidade, Uddhava se ajusta. Quando a filha de Duryodhana é abduzida, mas bom, eu vou falar disso amanhã. O tempo acabou. Hoje eu não vou explicar isso em detalhes, mas amanhã eu vou falar sobre como, em qual situação, quando Uddhava era o candidato perfeito para resolver qualquer tipo de problema. Amanhã nós vamos dar exemplos disso e você vai concordar comigo. Sim, Uddhava era o candidato perfeito. Entende o que eu estou dizendo? Agora eu vou pronunciar o primeiro verso do Uddhava Sandesh. Sandesh também significa mensagem. Então existe uma mensagem no singular, mas existem também mensagens, o plural. Sandeshaha significa mensagens. Krishna vai mandar muitas mensagens, não uma só. Vai mandar uma mensagem para os pais, para os amigos, para as gopis, para as pessoas mais velhas, para as vacas. Krishna vai mandar mensagem para cada um deles. Então, como um carteiro cheio de cartas embaixo do braço, vai dar uma carta para você, outra carta para você. Amanhã eu vou discutir isso. Agora eu vou recitar esse verso. Quais qualidades excelentes Uddhava tem? Uddhava é a escolha perfeita que Krishna faz para mandar alguém para Vrindavana. Vrishinam sanmato mantri Krishnasya daitaha sakha Shishya brihaspate
Sakshat Uddhavo Buddhishattama. What speaking? Vrishinam Sanmato Mantri. Vrishinam, each word. Tomorrow I can explain each and every word. Then you can realize, oh, this word meaning so deep. Each and word. Sisukvacho, Vrishinam, Sisukvacho. Shukdev Goswami speaking to Parikshit Maharaj. First session of Bhagavatam. First session. Vrishinam Sanmato Mantri Krishnasya Daito Shakha Shishyo Brihaspate Sakshat Uddhavo Buddhishattamaha Bande Nanda Bhajastinam Padare Numaviknasa Jasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Jasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Vancha Kalpadurusya Kepa Sindhavacha Patitanang Pavana Bhavishna Pyo Namo